O Dia do Frevo, a gente tem esse convidado especial, esse produtor cultural, diretor de cultura da Prefeitura de Olinda, e para falar sobre o carnaval que está aí às vésperas. E É. nada mais justo do que trazer uma pessoa, um olindense, para falar com a gente. Ah, que bom. Realmente é um dia especial, né? O Dia do Frevo. Nós temos uma programação especial aqui para o Frevo, né? Um aulão com o mestre Wilson Aguiar, na Praça da Ribeira, mas as chuvas atrapalhou um pouco o aulão. Mas não impediu que nós pudéssemos fazer uma linda homenagem ao frevo e a um pedaço importante deles aqui da cidade, aos passistas, né? Então a gente convidou a Orquestra Jovem da Henrique Dias, para participar do evento, tocando, e algumas companhias de frevo participaram, e os mestres ganhando uma homenagem ao Dia do Frevo, um certificado na mão dos prefeitos e da nossa secretária, né? Então, a mestra Adriana do Frevo, o Wilson Aguiar, o Daniel, a Vera, todos eles aqui participando. Foi bastante interessante a cerimônia. Contou um pouco de história, um pouco da vida de cada um, contou também a importância do passo, né, com o frevo. Acho que uma coisa completa a outra. Então, o frevo, os seus elementos são coisas lindas. Imaginar o frevo ser um passo é uma coisa impossível. Então, salvo o frevo, né, surgiu uma questão de... A primeira vez que apareceu, né, em 1907, o frevor, né, das massas nas ruas, e daí veio originado esse frevo nas ruas do Recife, que Olinda acabou adotando e praticamente virando a capital do frevo da cidade, no estado de Pernambuco. Uhum. Ô, Alexandre, antes da gente iniciar a entrevista em si sobre o carnaval deste ano em Olinda, eu queria que você falasse para as pessoas que não te conhecem sobre a sua trajetória na cultura, como é que você entrou na política, como é que foi para chegar hoje o Alexandre, diretor de cultura da Prefeitura de Olinda. Uma trajetória bem coerente, eu digo assim, né? A minha formação, eu sou licenciado em História, né? Sou professor de História. Já na universidade eu já usava a cultura, né? Atividades culturais como instrumento de comunicação com os estudantes, né? Porque praticar o movimento estudantil, então como é que eu ia me comunicar de forma melhor com aquela camada de estudantes que tinha que reivindicar? Então usava muita cultura. E a partir daí, o bichinho, né, dessa produção cultural me pegou. Já na escola também, já fazia as festas do colégio, era eu que organizava. Então, a gente tinha uma, uma sensibilidade para esse lado. Então, quando foi ficando mais velho, entendendo como é que funcionava, que aquilo também era uma fonte de renda, um trabalho, organizar. E eu comecei a gostar também de fazer as coisas para as pessoas curtirem e depois sair falando bem. Aquilo que foi me dando prazer. Terminei a minha faculdade, entrei na área de produção, e aí comecei a ajudar algumas bandas locais, né? E aí alguns festivais alternativos da cidade, aqui na cidade de Olinda, e isso foi ficando bastante frequente. Então muita gente começou a me convidar para fazer, ajudar a construir grades, ajudar a fazer planejamento, escrever projetos, e aí foi sendo natural. Desde que um processo de amadurecimento também, começamos a atuar dentro de gestão, né? Então, fui convidado para fazer parte da gestão do então governador Eduardo Campos, né? Dentro da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, na Fundarp. Aí eu comecei a coordenar um projeto federal chamado Mais Cultura, que tinha redes de pontos de culturas e alguns projetos ligados ao governo federal, ao Ministério da Cultura na época. Em seguida, eu assumi uma diretoria de formação cultural, que era responsável por toda a capacitação do Fucultura e a coordenação da etapa formativa do FIG, né? O Festival de Inverno de Garanhuns. Inclusive, foi a maior etapa formativa de até hoje, foi quando eu estava na coordenação do FIG, acho que foi em 2013. Então, a gente tem um trabalho já vindo, oriundo, e depois saí de lá, continuei dentro da área, e até que o professor Pécio me chamou por escutar que eu
atuava nesse setor, me convidou para fazer uma consultoria. E eu fiz um polo chamado Erasmo Vasconcelos, que ficava aqui atrás, um polo em 2017, que ninguém esperava, mas da cena pernambucana-olindense, né, que era uma demanda política cultural da categoria da cadeia produtiva da música da cidade, ter um espaço para que as bandas locais que estavam começando e as que estavam circulando nacionalmente pudessem mostrar o seu trabalho. E aí a gente criou um polo especificamente para isso. E aí calhou que nesse ano o nosso mestre Erasto tinha falecido, aí a gente acabou indicando ele para um dos homenageados, foi homenageado e o polo virou o nome Erasto Vasconcelos, que começou aqui atrás do sítio Seu Reis e hoje ele é o principal polo do carnaval de Olinda e um dos principais polos do carnaval de Pernambuco. Então, a partir daí, a repercussão foi tão positiva que aos poucos, com o prefeito, me convidou para fazer parte da gestão. E aí eu entrei com assessoria e hoje estou ocupando a diretoria de cultura da cidade e também um dos coordenadores gerais do Carnaval de Olinda. Isso muito me orgulha. E deve não ser um motivo assim, de orgulho, né, para a sua história, mas também uma responsabilidade grande, né? Afinal, Olinda é o maior carnaval do mundo, né? Exatamente. Todo mundo se volta, os olhos, o mundo todo, a partir já está, né? A partir da semana que vem se intensifica ainda mais para Olinda. E agora, muito mais, porque foram 2 anos sem, por conta da pandemia. E aí, qual é a expectativa não só sua, mas da prefeitura com relação a esse carnaval? O que é que vocês, assim, prometem depois de 2 anos? Porque é especial por conta disso. Porque a pressão de coordenar um carnaval na cidade de Olinda ela é gigantesca, né? Porque gera expectativas nas pessoas, o comportamento das pessoas muda esperando o carnaval chegar, e especialmente o carnaval de Olinda, que é um carnaval espontâneo, anárquico, irreverente, colorido, sem barreiras, democrático, né? Onde as pessoas chegam aqui com muito dinheiro, com pouco dinheiro, às vezes sem dinheiro, e conseguem brincar, seguir dentro das orquestras. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, passamos aí esses 2 anos trancados, né, por conta de uma pandemia que não foi um problema só da nossa cidade como Olinda, do estado como Pernambuco, mas uma doença que atingiu milhões de pessoas e o mundo todo. E essa retomada nós estávamos sonhando com isso, né? Então, é uma expectativa que a gente tem vinda já de um momento prévio disso, né? Nem mesmo o carnaval. Nós tivemos algumas atividades culturais na retomada que superlotou espaços que nunca tinha visto tanta gente. Eu cito 2, né? Um no Recife, que foi aquele show do João Gomes ali, que você vê, acho que foi um dos grandes acontecimentos pós a pandemia, né? Pós aquele momento de abertura. A quantidade de pessoas que está ali, eu acho que eu não vi nem no carnaval aquele volume de pessoas. E a outra foi o 7 de setembro aqui, a saída da Pitombeira, que foi até hoje a maior saída de bloco da cidade, devido também a uma retomada oficial das nossas prévias na cidade. Então, a expectativa é que nós temos aqui bater todos os recordes de presença de público, numa responsabilidade gigantesca que esse público venha, o Folião e a Folia venha para Olinda, consigam brincar, consiga ter acesso a toda a diversidade cultural da cidade, ao mesmo tempo volte para casa com segurança e que saia falando já com vontade de voltar, né? A mesma terminando o carnaval, eles possam vir conhecer a cidade o ano todo, porque o frevo aqui não para. Agora, o carnaval é um momento especial porque é a culminância do que acontece o ano todo nessa cidade. Que não é fácil, né? Não é fácil, porque além dessa pressão de fazer uma festa bonita, sempre beirando a perfeição, né? Mesmo que a gente sabe que é uma festa de rua, onde existe o imponderável de várias situações, né? A cidade com o comportamento das pessoas, com os blocos, o volume de pessoas que circula, essa responsabilidade vem muito forte, mas também a responsabilidade de que a cadeia produtiva da cultura da cidade também espera esse momento para a participação. E essa equação é muito difícil de fechar, porque nós temos um espaço ainda de crescimento gigantesco, mas ainda não chegamos na nossa plenitude. Então, a perspectiva é que a gente tenha um ótimo carnaval. Nós estamos estruturando
ele, desde as prévias, desde o dia 7 de setembro, nós já fizemos cerca de 30 reuniões de prévia todo final de semana, com a Polícia Militar, com bombeiros, chegamos até fazer visita ao Ministério Público, com as agremiações, com moradores, com donos de bar, de restaurante, para construir um plano compartilhado do Carnaval de Olinda. Porque no Carnaval de Olinda, a Prefeitura ela é a mera organizadora de um processo de serviços. O Carnaval, realmente, que acontece aqui são as agremiações, o povo, a grandes manifestações históricas que acontecem nessa cidade. Então, nós aqui temos um papel de deixar que isso possa acontecer da melhor forma, oferecendo o máximo possível dos melhores serviços. Então, a gente vem crescendo e a população notou isso, né? Nos últimos meses, a quantidade de agentes de controle urbano na rua, a quantidade da nossa guarda municipal, o nosso trânsito bloqueando as principais vias nos momentos mais que temos aglomeração de pessoas na cidade, para que a rua fique livre para os blocos, para as agremiações, para as troças, para também as pessoas consigam andar com tranquilidade. Claro que temos ainda uma limitação, porque como a cidade ainda está na sua vida cotidiana, tem morador, nós temos muitos moradores em Olinda, os carros que ainda estão dentro do perímetro que acontece o Carnaval ainda é muito presente, mas isso com a chegada do Carnaval é totalmente liberado, sai, as ruas ficam todas liberadas, mas já temos pontos muito sensíveis que nós percebemos, diagnosticando em outros anos, que hoje praticamente não tem passagem de carro. Então, o folião já chega aqui com mais conforto, com mais segurança e com melhores condições de passear pelas suas ruas, na cidade de Olinda. Uhum. Alexandre, uma coisa que me chamou a atenção, agora assistindo as reportagens, falando a respeito do Carnaval de Olinda, é o tema, né? Que é Olinda Carnaval dos Sonhos. Sim. Como é que surgiu essa ideia desse tema? Foi muito em função também da pandemia, de ter ficado esses 2 anos, como o Júnior falou, sem o Carnaval. Como é que surgiu o Carnaval dos Sonhos? Assim, a Olinda é uma cidade muito criativa, né? E o Carnaval é impossível você querer com a canetada destinar alguma coisa. Desde os homenageados até mesmo um tema do Carnaval, ele é muito discutido com o que acontece na cidade. E a gente está em restaurante, está em bar, está na rua, está nos blocos, e a gente sempre falando assim, pô, a gente está realizando sonho. É um sonho estar voltando aqui para essa pandemia acabar. E isso veio criando, dentro de uma conversa, e criamos uma identidade muito forte com isso, né? Realmente, nós passamos 2 anos ou mais um pouco e sonhando para que o mundo volte à normalidade. Sonhando para que a gente possa um dia ressocializar, voltar a viver nas ruas, voltar a abraçar, beijar, a ter a convivência coletiva em grupos, a fazer visitas, né? Claro, sempre, nunca esquecendo o que passamos, mas estávamos muito afim de voltar à normalidade. Esse sonho agora vem se tornar realidade. Então, nada mais justo do que um carnaval que foi sonhado por tanto tempo, com tanta restrição, que venha e que ele apresente esse sonho, que a gente possa transformar ele em realidade. Então, o tema veio muito nessa perspectiva dos seus moradores, das pessoas que chegavam em Olinda depois desse período mais rígido da pandemia, e que agora ainda estamos, né, ainda meio dizer assim, acabou a pandemia, ainda não tenho coragem de falar isso, mas existe uma diferenciação grande, já está um controle muito maior, graças a vacinas, né? Graças ao sistema de saúde pública, o SUS, que conseguiu chegar em todos os cantos a vacina, que podemos ter novamente esse sonho sendo realizado no Carnaval. Então, quem passou muito tempo dentro de casa, sonhando com a normalidade, não tem melhor lugar do que realizar os sonhos, se não for Olinda.